Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos à live, segundo o Espírito da Verdade do Evangelho. A pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oi, Walter. Paz e graça, Walter. Boa noite. Vamos orar. Pai, Abba Pai, obrigado por teu amor. Obrigado pelo espírito de filiação, pela tua glória, tua graça, pela esperança que temos em ti, Senhor Jesus. Porque tu és a âncora segura da nossa alma. Tu és a nossa esperança, a nossa fé, autor e consumador da nossa fé, alfa e ômega. Tu és também o caminho. Obrigado porque o Senhor nos guia em veredas da justiça por amor do teu nome. O nome sobre todo nome. O Senhor dos exércitos. O Criador. O Deus de toda a terra. Pai da eternidade. O Príncipe da paz. O nosso conselheiro. O nosso Paracletos. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos tirou de uma condição de uma pequena fé impossível de agradar a Deus para verdadeiramente filhos. Filhos que podem te agradar, fluindo e vivendo pelo Espírito, te adorando, tendo uma vida em Espírito e em verdade, pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Obrigado porque o Senhor nos deste nova vida, vida eterna, abundante, para jorrar por toda a eternidade. Águas vivas que nos saciam verdadeiramente, que nos preenchem. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é e sempre há de ser. Obrigado pela palavra que o Senhor já preparou para cada um de nós. Obrigado por cada um de nós que somos atraídos por Ti. Te pedimos, atrai nossos irmãos e irmãs conforme o Teu poder, o Teu Espírito. Para que conheçam, para que recebam, para que sejam libertos, para que recebam verdadeira vida em abundância, para que possam vir a reinar em vida conforme Tua palavra, para que sejam quebrados os grilhões, que venham do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós. Guarda-nos em Ti, em local inacessível. Não permita que caiamos como os nossos irmãos caíram, mas guarda-nos de toda corrupção e maldade. Guarda-nos em perfeita paz. Guarda-nos em Teu esconderijo. Nos faz permanecer no Teu amor do início ao fim, até que o Senhor venha. Eis-nos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado. Eis-nos aqui, Tua igreja, pequeninos, diante da porta que o Senhor coloca diante de nós. Mas o Senhor é a nossa força. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Paz e graça, boa noite. Silmar já chegou. Silmar. Eita glórias. Então vamos lá. Dele é a primazia. Oh my God. Edilene Batista. Nós não temos nenhuma... Primeiro, nós não somos juízes, não é? Que o Senhor colocou sobre nenhuma denominação. Segundo, nós não temos aqui nenhuma denominação. Então, se você quer alguma resposta acerca de denominação, é melhor você procurar alguma, não é? Porque esse não é o nosso intuito. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor para aqueles que desejam saber de Jesus pela sua palavra e não sobre denominações, com todo o respeito. Porque divisões não procedem
do único e verdadeiro Deus, do único corpo, do único Espírito, do único Senhor. Vamos lá, gente. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 8, pela VFL e ARC. Abraão respondeu: é o próprio Deus quem vai nos dar o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Então os dois continuaram no seu caminho. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então li aqui, não é, pela VFL, que é a Bíblia fácil de ler, e pela ARC, que é a Almeida Revista Corrigida. Seja bem-vinda, Cleide. Boa noite, querida. Cleide, boa noite. Deus proverá para si o cordeiro. Ele proveu no tempo determinado. Ele é o alfa e o ômega, conforme está escrito em Isaías 48:12 e Apocalipse 1:18. Você pode ler, Vini, por favor, pelo L, por gentileza. Porque eu sei que pelo L tá completinho. Isaías, capítulo 48, versículo 13. Versão OL. Não, versículo 12, perdão, coloquei errado. Ouçam-me, descendência de Jacó, meus eleitos. Só eu sou Deus. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Apocalipse 1:18. Mesma versão. Sou aquele que está vivo, que foi morto, mas agora vive eternamente. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. A primeira e a última oferta. É o 17, né? Eu sou o primeiro e o último. É. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. É 17. Primeiro e último. Primeiro e último. Versão não, versículo 17. Perdão, também tá errado. Uma era 17, uma era 13. Meu pai. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a mão direita e disse-me: não tenhas medo, sou eu, o primeiro e o último. Boa noite, Laércio, paz e graça do Senhor Jesus. Apocalipse 1:8 também ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. 8 e 17. Sim. A primeira e a última oferta que agradou a Deus. Seja bem-vindo, Laércio. A primeira oferta com sangue que agradou a Deus foi de Abel, que era pastor de ovelhas, como está escrito. Abel fez o mesmo, mas com os primogênitos e melhores do seu gado. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta. Gênesis 4:4 pela OL. E também a primeira referência da palavra primogênito na Bíblia. Segundo a lei da primeira menção, é como um padrão, uma assinatura com camadas diferentes de manifestação no tempo devido, de acordo com a onisciência de Deus. Ou seja, não é? De acordo aí com os estudiosos, né? A primeira referência, a primeira menção de uma determinada palavra na Bíblia, ela sempre tem uma camada, não é? Ela sempre traz uma conotação, um significado, um padrão. Outro fato curioso é a forma como Jesus veio ao mundo. As primeiras testemunhas foram pastores de ovelhas e o menino foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Conforme Lucas 2, do versículo 6 ao versículo 20. Você pode ler, Vini, por favor? Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 20, NVI. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Boa noite, Jacob. Seja bem-vindo. Paz e graça, Jacob. Boa noite. Então, se olharmos para Gênesis 4, 2, o versículo 2, versículo 4, e seus elementos, temos o padrão se repetindo, ainda que circunstâncias e formas diferentes. Em Lucas, no versículo 7, vê-se a palavra primogênito e pastor. Vamos lá, Lucas, no capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. E aí, mais aqui abaixo, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, ou ungido, o Senhor. Ou seja, não é? Veja, lá no início, em Gênesis 2 e 4, no Gênesis 4, versículo 2, versículo 4, a gente tem, não é? O contrário, temos primogênitos, não é? Do rebanho de Abel e pastor, não é? Veja, aqui a gente vê uma inversão dessas coisas. Aí a gente vai explicar o porquê dessas figuras. Amém, Jacob. Obrigada, querido. Muito obrigada, viu? Vê-se a palavra primogênito e pastor. Veja que em Gênesis, primogênito está no plural e pastor singular, enquanto em Lucas, o contrário. Não é? Vamos lá para Gênesis, para a gente poder ver melhor, não é, sobre isso. Voltou a dar, Eva, né, voltou a dar a luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Aqui pela NVI, né, não é primogênitos, mas numa versão mais rebuscada, né, que tem uma linguagem mais rebuscada, a gente encontra esse termo. Pela OL, por exemplo, né, Abel fez o mesmo, mas com os primogênitos e melhores do seu gado, e o Senhor agradou-se.
a ARC também. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então veja, existe, não é, quando os estudiosos, né, das escrituras que têm essa como se fosse uma doutrina, né, como se fosse alguma coisa assim que eles costumam catalogar, não é? Eu não vou entrar aqui, né, nesse quesito de ensino, de doutores, de mestres, né, das escrituras, porque esse não é o nosso objetivo, não é? Nosso objetivo é conhecer as escrituras, é conhecer o Senhor através das escrituras de uma forma simples, né, que todo mundo possa compreender. Mas aí, a chamada lei da primeira menção, eles tratam acerca dessas coisas. Então, aqui a gente vê um padrão, não é? A palavra primogênitos, lá em Gênesis 4, não é? E aqui a gente vê o primogênito de Deus. Veja, lá são primogênitos, são os primeiros, não é? A oferta que Abel apresentou a Deus, e Deus atentou, se agradou, olhou, né? Obrigada, Cleide, que Deus te abençoe. Cleide e Rosângela. E o Walter também mandou um coração. Que fofinho. Obrigada, Walter. Eu não vi, eu estava aqui lendo, tinha essa parte eu não vi. Deus te abençoe, meu irmão. Meus irmãos, nossos irmãos. Temos evidências que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? O primeiro a testemunhar sobre isso foi João Batista. Você pode ler, Vini, por favor? João, capítulo 1, versículo 29. Ler eu posso, mas eu não vou conseguir colocar a referência agora, porque o celular teve um problema e eu reiniciei. João, capítulo 1, versículo 29, versão NVI. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Colossenses está escrito: é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia ou primazia ou primeiro lugar. Você pode ler, Vini, por favor? Colossenses também, capítulo 1, versículo 15, que fala que ele é a imagem, né? E também o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15, versão NVI. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, veja, esse é o Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor. Oi, Irene, querida, seja bem-vinda. Declaramos cura sobre você, viu? Irmã, Amém. Faça ceia, não deixe de cear, viu? Um direito seu como filha, para que você receba a cura, a saúde do Cordeiro Santo, viu? Para que, assim como ele é, você seja aqui nesse mundo, viu? Amém. Não deixe de fazer uso das armas, né? Das nossas heranças que o Senhor deu para nós aqui nesse mundo, né? Porque o mundo não está cheio de doenças, não está cheio de coisas que afetam o nosso corpo. Então a gente precisa viver pela fé, né? Lutar pela fé, usando as armas certas da nossa milícia. Muito embora algumas versões como VFL, NBV, NVT e NTLH traga como primogênito dos que ressuscitaram dos mortos, e sim, não é? Cada versão, né, como nós já dissemos aqui, nenhuma versão ela é errada. Apenas algumas abarcam uma determinada camada, outras abarcam outra, não é? Mas nenhuma versão deve ser... Deus te abençoe, Rosângela, querida. Nenhuma versão deve ser jogada fora, nem descartada como sendo algo de pouco valor ou que não tivesse importância, porque tem importância sim. E elas trazem revelações importantíssimas, porque cada uma abarca, não é? Uma parte. A palavra de Deus, gente, ela é viva, ela é espírito. Então, não tem como as pessoas que ficam presas, dizendo que não, só essa determinada versão aqui é certa. Essa pessoa, ela está... paralisada. Essa pessoa ela vai ficar apenas com parte das coisas.
eu posso tomar a ceia, não sou casada, mas vivo em união estável. Sim, você é filha de Deus, não é? Independente do seu estado, não é civil, você é filha de Deus. O filho de Deus tem direito, não é? Quem é que vai participar do cordeiro, senão os filhos? Não é? O cordeiro é para quem está dentro, não é, da casa de Deus, quem faz parte da família de Deus. Como era lá no início. Não era o cordeiro, Êxodo 12, o cordeiro era para casa, era para a família. Não é? Então, se nós somos filhos de Deus, não é? Então o cordeiro é para nós, tá bom? Então, não deixem de participar por conta de religiosidade, porque Jesus Cristo não veio fazer religião, Jesus não veio fundar nenhuma religião, Ele veio para nos levar para junto dele como filhos, não é? Parte da família dele. Mércia, nós já tratamos acerca dessa questão do batismo nas águas, querida. O batismo que salva é o batismo com o Espírito Santo, não é o batismo nas águas, gente. Não sejam roubados por causa de rudimentos humanos. A água, ela serve para lavar a sujeira do corpo, só para isso. E para beber também, né, se for potável. Fora isso, não tem nenhum poder contra coisas espirituais, pelo amor de gente. Nós temos aqui no canal, temos no canal do YouTube. Gente, procurem, assistam os vídeos. Mais uma vez, a gente produz essas coisas para que vocês sejam livres. Não deixem ser enganados por coisas, rudimentos humanos. Quando vocês, veja, se vocês acreditam que a palavra de Deus é a verdade, e o Senhor Jesus tem nos levantado para a gente poder trazer as Escrituras até o entendimento de vocês, então não negligenciem isso, porque isso pode custar saúde, pode custar a vida de vocês. A gente não pode viver nesse mundo sem um corpo físico, gente. Se a gente não fizer uso das armas espirituais, não é? É espiritual, mas vai se reverter no corpo. Entende? Isso é trazido, manifesto no corpo. A fonte do mal é espiritual, mas não atua no mundo, não é? Não tem, como é que se diz? Não traz consequências aos nossos corpos, às nossas vidas. Então vamos lá. Embora essas versões, né, tragam como primogênito dos que ressuscitaram dos mortos, não contempla a plena realidade do mistério oculto no jogo de palavras e acabam por conflitar com outras partes das Escrituras que citam algo semelhante, nem cobrem o que o próprio verso diz com a palavra tudo, que está ligado a mortos, né, como está escrito em Colossenses, né? É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Agora veja, em tudo, não é só com relação, não é, a ressurreição dos mortos, mas também toda a criação. Então, a primazia, a supremacia em tudo, a palavra de Deus diz tudo, então é tudo. Então, por mais que umas versões contemplem determinadas camadas, isso não quer dizer que ela esteja errada, não é? É por isso que é necessário, gente, a palavra de Deus, ela é viva. Não tem como, é como disse João, se fosse explicar, se fosse para colocar num livro, num só livro, todas as formas, não é, do Senhor falar, do Senhor explicar as coisas espirituais aqui nesse mundo, não ia ter biblioteca que coubesse. Então, a gente precisa perguntar, né, pedir ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade, não ter preconceito. Tem pessoas que aceitam muito bem determinadas versões, porque dizem que isso e ficam levando em consideração, não é, como um cidadão que veio no nosso privado dizer que a Bíblia era apenas um livro, porque foi compilado, os livros foram compilados por Domiciano, por não sei quem, no século tal. Gente, é um entendimento tão humano, é um entendimento tão limitado, tão fraco, que a pessoa tende a pensar que o tal Domiciano, que o tal imperador, rei, seja lá quem for, é maior do que o Espírito Santo. Horas. E o Senhor não pode usar quem Ele quiser. Ele vai usar quem se não for os seres humanos?
Ele disse que ele usou Faraó e a teimosia de Faraó. Ele usou a obstinação de Faraó para glorificar o nome dele. Ora, ele não vai usar quem ele quiser? Ou ele vai precisar usar anjo o tempo todo para intervir aqui no mundo, quando na realidade esse mundo ele deu para seres humanos? É claro que não. A pessoa pode ser o cão chupando manga com prisão de ventre. Ora, se Deus quiser usar ele, ele vai usar. Ele vai usar, gente. Ora, a gente precisa crer que Deus é quem ele diz que ele é. Ou então a gente não crê, faz ele mentiroso, não é? Ora, se uma pessoa ela diz que ela é ateia, não é que ela não acredita em Deus, beleza, ela tá na vibe dela, não é não? Ela tá na vibe dela, não acredita e ponto. Agora, não é? Exatamente, não é? Até o Walter riu. Mas, gente, é a realidade. É a realidade. Faraó era dessa vibe aí. Exatamente, Quito. Exatamente. A gente precisa, não é? Dar a Deus o que é de Deus. Ora, quem tributa, tributo, mas dê honra a Deus. Dê glória a Deus. Ora, pois. Não é não? Mas isso é a sabedoria de Deus em ocultar certas coisas em sua linguagem espiritual e ser revelada aos seus filhos que buscam diligentemente, ou seja, atentamente, né, com dedicação, segundo a eficácia do poder do Espírito Santo atuante neles, né, em cada um de nós, convergindo em uma só vontade. Ou seja, a vontade do Espírito, ele revela. Não é? Basta a gente buscar com sinceridade, ele vai revelar. Assim como ele tem feito. Não é? Ele tem nos dado um instrumento, as ferramentas, para que a gente possa compreender as Escrituras de uma forma tranquila. Não é? Boa noite, que seja bem-vindo. De uma forma tranquila, de uma forma simples, sem necessidade dessa parafernália aí, de uma série de nomes difíceis, não é, rebuscados, complexos, que as pessoas paralisam só em ter que buscar o significado daquelas coisas, não é, esses entraves como os mestres da lei colocavam, como os fariseus colocavam. Ora, o Senhor Jesus veio falando de uma forma tão simples, né? Nos dando liberdade da gente poder chegar diante do Pai por meio dele. Então, por que, né, a gente hoje não faz uso dessa simplicidade? Né? Ficar em torno de coisas complexas que só fazem com que aqueles que já são rebuscados, que são eruditos, fiquem lá no topo. Embora não entendam nem mesmo daquilo que eles tão avidamente defendem. Enfim. São camadas que ocultam riquezas gloriosas do reino de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus é realmente viva e, por ser espírito e vida, está em constante movimento. Então imagina, né, a dificuldade para os tradutores, gente. Não tem como fazer uma única tradução que seja, não é capaz de definir a Bíblia. Não tem isso. A palavra de Deus é viva. Ela não está presa a um único entendimento. As palavras no grego, no hebraico, que são as línguas mães das línguas da civilização, essas línguas, uma palavra única, tem inúmeros significados. E aí? Não é? Cabe ao tradutor escolher aquele melhor significado de acordo, não é, com a tradução que ele está trazendo. Mas aí a palavra de Deus está presa a esse tradutor? É claro que não. Não é? Claro que não. Isso mostra que a palavra de Deus é realmente viva e, por ser espírito e vida, está em constante movimento. Se pudéssemos traduzir todas as impressões do espírito, não bastaria todas as bibliotecas do mundo para contê-las. João 21, 25. Precisa ler, não. Se a Bíblia diz tudo, é tudo, pois é a verdade, e o Espírito da verdade não daria testemunho diferente daquilo que é a sua própria essência. Então, não adianta as pessoas dizerem, não é, que tal versões, não é, são inúteis, são desnecessárias, são isso e aquilo, porque se está contendo a palavra de Deus, desde que não tire,
não é? E nem acrescente ao que a palavra não está dizendo, então isso é da vontade. O Espírito Santo é que guarda a sua palavra. É o Espírito Santo que guarda a sua palavra, e a gente não deve ter o Espírito Santo como sendo mais fraco do que, não é, a nossa própria raça, a raça humana. Foi ele que criou, gente. Foi ele que criou a raça humana. Então o ser humano não é maior do que o seu Criador. Agora vejamos outro verso bíblico que chama Jesus Cristo de primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1:5. Você pode ler, Vini, por favor? Sim. Se olharmos com mais atenção ao significado das palavras no Antigo Testamento, no hebraico, e o contexto, ainda há alguns argumentos a favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, versão NVI. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, ele é o primogênito dentre os mortos, né? Ou seja, o primeiro que ressuscitou dos mortos. E como diz em 1 Coríntios, não é? Tudo tem a sua ordem. Cristo foi o primeiro, não é? Quando ele voltar, ele vai trazer, não é? Primeiro, né? Quando ele, gente, essa questão de quando Cristo voltar, não é? Em 2 Tessalonicenses. Carlinhos, boa noite, Carlinhos, faz graça. Oi, Carlinhos, seja bem-vindo. E Gabriel, não? Não, é a Rúbia. A Rúbia. Revogado significa que ele não tem mais, não está mais em vigor, não é? Já cumpriu, não é, o seu período, e agora é necessário uma outra lei. Se o sacerdócio mudou, logo, não é, a lei também precisa mudar. Ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, aqui logo no início: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então veja, o Senhor Jesus, ele vai voltar, não é? E existe também uma reunião que nós vamos ter com Ele. Então veja, Ele vai voltar para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam, como está escrito Hebreus, é para lá, dona Sandra? Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Muitos por quê? Porque nem todos recebem, não é? Então, uma vez que não recebe, essa pessoa não vai ter os seus pecados tirados, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo é para aqueles que o recebem, os que recebem, que aceitam, não é, a salvação que Deus deu através de Cristo Jesus. Quem não recebe, não é essa salvação, quem rejeita a salvação, logo seus pecados permanecem, né? Como Jesus disse, é aquele que não crê, não é, nele, no seu nome, não crê naquele que Deus enviou, vai permanecer em seus pecados. Ou seja, continua sob condenação. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Olha só, isso daqui tem camadas, tá? A palavra de Deus, ela não é enrijecida, ela não é inflexível, tá? Ela é viva. Aqui tem camada, para aqueles, ele aparecerá a segunda vez para os que o aguardam. Então veja, a igreja de Cristo aguarda ele, né? Nós, os membros do corpo de Cristo, aguardamos ele como o nosso noivo, não é? Como aquele que vem resgatar a sua noiva, se unir à sua noiva. Quando Jesus voltou da morte para a vida no seu corpo glorioso, ele não apareceu ao mundo, ele apareceu para aqueles que criam nele, para aqueles que creram nele. Ele não apareceu. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios 15. A gente vê aqui a lista, não é? Que o apóstolo Paulo faz.
Vou ler aqui 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. Pois que primeiramente transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, segundo o que já estava descrito acerca do ungido de Deus, acerca do Messias, não é? Acerca do Cristo, né? Cristo é Messias ou ungido. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo isso de acordo com as Escrituras. E apareceu a Pedro, olha só, depois que ele ressuscitou, ele ressuscitado no seu corpo ressurreto, no seu corpo glorioso, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Olha a linguagem de Deus com relação à morte. Para aqueles que estão na ressurreição e na vida, que é Cristo Jesus, não tem morte. Já passou da morte para a vida. Então, não tem morte, é adormecer. Por quê? Porque o corpo, quando ele está morto, parece que ele está dormindo. Não é? E para Deus é isso que basta, porque esse corpo não vai viver para sempre, não é? Mas a gente não vai ficar nele, nem vai ser incorpóreo. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Então veja, como nascido fora de tempo, né? Ou seja, ele foi o último a quem Cristo apareceu no seu corpo glorioso, depois de glorificado. Então ele não pensem, não é? Aí a gente vai lá para... você está deixando tudo aí, né, Vini? Sim. Os versículos, tá? Gente, é importante vocês conferirem os versículos que nós estamos deixando, para que, né, vocês não venham incorrer, não é, no erro de... Confiram como os bereanos, né, conferiam com as Escrituras, para que vocês não fiquem naquilo que as pessoas estão falando. Não acreditem naquilo que as pessoas dizem se não levarem as Escrituras para vocês, tá bom? Por isso que a gente deixa aí os versículos. Isso é uma segurança para vocês. Então, vamos lá. Aí eu adoro quando eu entro no meio de uma fala e... Voltando aqui. Então, 2 Tessalonicenses, como a gente leu, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra. Essa palavra aqui, tá? Essa palavra aqui não é palavra, é espírito no grego, quer por profecia, quer por espírito. Quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por quê? Porque Jesus Cristo, assim como ele veio da primeira vez no seu corpo glorioso e o mundo não viu ele, não é? Não vai ver de novo, não. Por quê? Porque a gente não chegou no monte que se pode tocar. A gente não chegou no monte que é palpável. Não estamos falando aqui do Monte Sinai, não estamos falando aqui da primeira aliança, que tudo era externo, que tudo era por coisas desse mundo. Não, a gente está falando de coisas excelentes, de coisas espirituais. Então, quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele não vai tocar o chão, ele não vai vir e colocar os pés dele aqui na terra, não. Ele vai se encontrar conosco lá no lugar que já foi marcado, não é? Lá no universo, lá no firmamento, conforme nós já trouxemos aqui. Gente, está tudo isso explicado no livro, né? A gente colocou com todas as referências, com todas as riquezas de detalhe. Se vocês quiserem, né, saber mais acerca dessas coisas, vai estar, não é, lá para aqueles que
que obtiveram, né? Para que vocês possam ver essas coisas, né? E conferir com as escrituras o momento que vocês, né, desejarem, enfim, né? Ir e voltar quantas vezes for preciso, né? Para que vocês venham compreender o que a escritura está dizendo. Não sou eu, tá bom? A gente só usa daquilo que o Espírito Santo nos dá, não é? Que é reunir essas coisas de maneira que vocês possam compreender que está na escritura, não é? Mas cabe ao Espírito Santo nos revelar, é ele que revela. De graça. A gente não precisa, gente, aprender o hebraico para a gente poder compreender as palavras do Senhor, não. Veja, eu não entendo hebraico, eu não entendo grego, não. E o Espírito Santo não me deu entendimento? Ele não tem revelado as coisas acerca do ministério do Espírito? Ele não me revelou o que é o novo nascimento? O que é alma, o que é corpo, o que é espírito? Não é? O significado do novo nascimento, Cristo em nós. E eu não sei nem hebraico nem grego. E aí? Eu só tenho Bíblias, português. E o Espírito Santo usa, gente. A gente não precisa ficar se matando, correndo atrás de um monte de coisa, não. Ei, o Espírito Santo, ele é simples. Ele é bem simples. Basta, não é, a gente deixar um pouquinho de lado, né, a preguiça, né, das coisas que a gente tem com relação à palavra de Deus. E aí pode ter certeza. Olha, gente, é necessário que alguém vá, né? É necessário que alguém vá e traga, não é? Daquele lugar, daquela profundidade, não é? O que está ali, para mostrar o caminho, não é? Então, acredite, Quito, não é necessário, viu? Não é necessário. Não é o Quito que está falando. Não é o Quito, não é quem? Oh, meu Deus, perdão, Sidney, perdão, Quito, aparece com a foto do Quito. Sim. Perdão, é Sidney, não é necessário, querido, viu? Não é necessário. Se você gosta, né, gente, isso é uma questão de preferência, né? Quem quiser, não é, buscar mais conhecimento, isso é muito bom, tá? Mas isso não é necessário. Não fiquem presos a essas coisas, porque o Espírito Santo, ele revela as pessoas simples, viu? Ele revela as pessoas simples. Eu recebi isso do Senhor e não sei falar nenhuma dessas línguas, tá bom? E o Senhor me levou a escrever o livro exatamente para poder facilitar para vocês, para que vocês possam ler, verificarem, tá todo referenciado nas Escrituras. Não tem desculpa, não é? E a partir disso aí, vocês vão, né, caminhando com o Espírito Santo, porque os olhinhos de vocês já foram abertos, não é? A luz já entrou, e aí, na luz, nós vemos a luz. Na luz de Cristo, nós vemos a luz. Então, não é? Se nós já estamos no caminho, não é só ir seguindo, né? Como crianças, como bebês, né? O Senhor vai ali, né? E entra aqui, filho, permanece aqui, não sai daqui não, né? Tá ok, querido. Obrigada, viu? Então, veja, gente. Vamos voltar aqui, ó. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aqui, ó. A partir do versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar. Vamos fazer uma comparação. Obrigada, querido. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Gente, se vocês puderem, né? Se vocês... ali por amor ao irmão, né? Podem ir lá dar uma moral lá, né? Mas é aquilo, não é? Cada um que busque aquilo que lhe seja bom, não é? Sem trazer nenhum peso, nenhuma sobrecarga, não é? Porque a gente sabe que não é dessa forma. O Senhor Jesus, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, não é? Mas não... Se ficar com preguiça aí, realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, não é? O negócio é deixar a preguiça de lado, né, e buscar, não é, a parte que é boa. Tudo aquilo que abre os nossos olhos, né, com relação ao Senhor Jesus. Mas eu digo isso para vocês como experiência própria, tá? Eu não tive que aprender nem o hebraico, nem o grego para que o Senhor pudesse me revelar as suas escrituras. Porque isso é um direito nosso, não é? Agora, conhecer o hebraico, conhecer o grego, para aquelas pessoas que têm vontade, que têm tempo, não é? É bom, não é? Aliás, é excelente, não é? Quem puder fazer isso, faça, mas não nesse pressuposto de vocês
necessitarem para poder conhecer a palavra de Deus, tá bom? Mas são línguas extraordinárias, não é? Tanto o grego quanto o hebraico são línguas extraordinárias que vale, não é, o conhecimento, tá bom? E quem puder também, né? O irmão veio aqui, não é, gentilmente oferecendo aí, não é nada que degrina aí a imagem de ninguém, não é? Não chegou aqui chutando nem dando pontapés, não é? Chegou numa boa. Quem puder, não é, dar um apoio para ele, isso é bom, né? Os irmãos devem se ajudar, não é? Você vai lá ver se realmente, não é algo limpo, é algo idôneo, é algo, não é, que acrescenta, então não custa nada, não é? A pessoa se inscrever e ajudar, não é? Se a gente pode ajudar, não é? Como diz as escrituras, você pode ajudar, então ajude, não é? Isso você não está fazendo mal, pelo contrário, você está fazendo bem. Agora aquele que sabe que pode ajudar e não ajuda, aí sim é que não é legal. Então vale, né? Cabe aí a gente verificar se realmente, né? Só indo e vendo. Enfim, então vamos lá, vamos fazer aqui uma comparação, gente, de Hebreus 12, versículo 18. Vini, por favor. Versão NTLH. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai com seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade. Olha só, então, olha só o que ele está dizendo. Amém. Olha só. A gente não chegou, veja, gente, a gente precisa entender, não é, que o escritor aqui de Hebreus, ele não está desfazendo de Israel, não é? Ele não está tripudiando em cima de Israel, ele está colocando aqui os pontos, né, no seu devido ponto. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ele está colocando aqui ponto e contraponto. Veja, lá na antiga aliança, né, nós não estamos mais na antiga aliança, a gente está na nova aliança, no sangue de Jesus. Na antiga aliança, eles chegaram como? Chegaram no monte, não é? Que estava ali naquela, né, daquele jeito, né, tremendo, não é, com muita escuridão, com muito barulho, não é? E ele relata aqui, né, o som de trombeta, até mesmo o animal, se chegasse ali, né, teria que ser apedrejado, enfim, não é? Um verdadeiro espetáculo que até Moisés estava com medo, estava amedrontado. Mas ele está dizendo que nós não chegamos nesse monte. Nós chegamos a um monte que não se pode tocar. O Monte Sião, embora seja um monte físico, mas isso é figura, tá? Isso é ilustração. Chegamos no monte que não se pode tocar, por quê? Porque a gente chegou a Jerusalém celestial. Tá falando de coisas espirituais, né? Deus mudou ali, não é, de monte. Não tá mais na antiga aliança, tá? Mas a nova aliança. Então, tá falando de coisas espirituais, trocou-se. Então não fiquem esperando, não é como muitos pregam aí fora, que Jesus vai voltar, né? Eles desconsideram, né? Tem até o Jacob, não sei se foi o Jacob, alguém perguntou se nós éramos pré-tribulacionistas. Foi Jacob. Né? Uhum. Eles têm essas concepções, né? Pré-tribulacionista, durante a tribulação, pós, não é? Tem essas doutrinas, né? Esses ensinos. Veja, eu não sou não me encaixo aí em nenhuma desses ensinos. Então, com relação ao arrebatamento, Silmar. É com relação ao arrebatamento. Alguns dizem, não é, que o arrebatamento vai como nós, não é? Eu defendo isso pelas escrituras. Eu defendo o que está escrito, não é? Porque está escrito. Eu tenho evidências nas escrituras para crer no que eu estou pregando, porque eu estou pregando de acordo com aquilo que o Senhor me revelou, não é? Então, se eu estiver errada, então, não é, as escrituras que eu estou recebendo, não é, e não estão erradas, porque é a palavra de Deus. Então, e por 2 ou 3 testemunhas, qualquer questão é resolvida. Então, se nas escrituras a gente tem 2 ou 3 testemunhas acerca disso, logo, não é, nós devemos crer, principalmente pelo caráter de quem Deus é, de quem Cristo é. Ele disse: onde eu estiver, vocês estarão comigo, né? Ele orou ao Pai: Pai, para que onde quer que eu esteja,
Ele esteja comigo. Por isso Ele nos deu da sua glória. Ele não iria dar da sua glória para que a gente venha, não é, ser chamuscado, para que a gente venha, não é, sofrer dano. Isso não existe. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos à sombra do Onipotente, não é? Estamos no descanso, que é Cristo Jesus, o descanso eterno. Logo, como bem diz as Escrituras, aquele tempo de tribulação, como nunca se houve, nem nunca haverá, é para aqueles que rejeitaram. É para aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Então, nós temos respaldos nas Escrituras de que aqueles que estão em Cristo Jesus verdadeiramente pertencem a Ele, não é? Ele não vai soltar um míssil, né, nenhuma bomba atômica no próprio pé, né, no próprio corpo, não é? Ele não como é que chama, né, a pessoa que tem prazer em masoquista. Ele não é, né? O Senhor Jesus não é dessa estirpe. Então, esse tipo de coisa é um pensamento, não é, que não vem do Senhor, não é? Não vem dele. Então, vamos lá, Vini, vamos ver uma que traga assim de forma mais isso, na palpável. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. NVT, vocês não chegaram ao monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Olha só, olha o contraste. Isso daqui, ele está contrapondo, não é, com a primeira aliança. Então a gente não chegou, não é? Aonde está a primeira aliança? Que tudo ali era, veja, Moisés, não é, teve que guiar eles, não é, fisicamente. Nosso guia não é Moisés. O nosso guia é quem? Quem é o nosso guia? Quem é o nosso pastor? Alguém sabe quem é o nosso pastor? Alguém sabe quem é o nosso guia? O nosso guia é o Espírito Santo. Jesus disse, o seu guia guiará vocês em toda a verdade. É o Espírito. Não se pode tocar, não é palpável. Logo, não esperem que Jesus, quando Paulo fala do nosso encontro com Ele, nossa reunião com Ele nos ares, não é de forma palpável. Não é, o mundo não vai ver, assim como não viram Jesus quando Ele ressuscitou no seu corpo glorioso, não vai ver. Agora, Ele vai voltar a segunda vez para os outros que esperam Ele de outra forma. Para aqueles que não creram. Para aqueles que tiveram que ver, para crer. Aí já é outra coisa, não é? Que é a segunda vinda para esse mundo, de forma visível. E aí todo olho verá, como está escrito em Apocalipse. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Como um relâmpago, não é? Como o Senhor Jesus disse, um relâmpago que do Oriente ao Ocidente, não é? Ninguém vai deixar de ver. Então, não é? A noite vai se tornar dia, por uma questão de luz, né? Muita luz, né? Porque Ele é luz e seus filhos são luz. Imagina, né, a quantidade de luzeiros, como é que vai ficar. Então, são coisas diferentes. Essa segunda vez, não é, que Jesus vai voltar, Ele vai voltar para aqueles que o esperam. Então a gente precisa ler as Escrituras, não é, com a inspiração daquele que escreveu. E aí Ele revela, não é, todos os detalhes. Às vezes uma pequena vírgula, às vezes uma mudança de tom, a gente já vai lá para as profundezas de sondagem, não é, de Deus. E quem pode fazer isso é o Espírito Santo, e Ele não distorce a palavra dele, ele não precisa torcer a palavra dele para poder trazer essas riquezas para a gente, não. É tudo dentro daquilo que já está escrito. Deus não existe, tudo delírio. Aí a pessoa escreve, né, várias vezes que é copia, como não, é tipo um desespero. Sim. Um desespero tamanho, não é, que entra num afã que chega a ser, enfim, dá até pena. Versão VFL. Vocês não vieram para perto de um monte que se podia tocar e que estava pegando fogo, assim como o povo de Israel veio. Vocês não vieram para a escuridão ou para as trevas ou para a tempestade. Vê a versão católica? Vamos lá na católica. O L, e tem uma outra aqui. Deixa eu ver se é só o L mesmo. Acho que é o L e a católica. Católica. Reparem que não estão como os israelitas diante de uma montanha que se pode tocar, que arde em chamas, completamente coberta pela escuridão e batida por uma tempestade.
OL. Vocês não tiveram de aproximar-se de uma montanha de verdade. Olha só. Uma montanha de verdade. Ou seja, palpável, algo físico. Não está tratando de coisas físicas. Entende? O encontro da noiva com o noivo não é físico, não é coisa lógico que vai se dar, não é de forma palpável, mas para aqueles que estão dentro do reino. É algo espiritual, é algo que o mundo não vai ver, o mundo não vai participar. Por quê? Porque o mundo não creu. O mundo não recebeu, e como Jesus disse, só pode ver o reino de Deus quem está dentro, quem nasceu da água e do Espírito. Quem não nasceu da água e do Espírito não vai ver. Só quando ele voltar para ser glorificado, para mostrar que ele era verdadeiro. E aqueles que creram na loucura da pregação, na loucura da cruz, não é? Esses estão dentro. Foi isso que Jesus disse para aquele povo lá. Vocês deveriam ser os primeiros. Não é? Mas vocês verão muitos vindo do Ocidente e do Oriente, não é? Sentando à mesa com o pai Abraão, com os patriarcas, e vocês ficando de fora, não é? Infelizmente, por quê? Porque desdenharam, desfizeram, não é? Do Messias quando ele veio. Então, versículo 22. A NBV também está muito boa. Vocês não tiveram de ficar face a face com o terror, o fogo ardente, a escuridão, as trevas de uma terrível tempestade, como os israelitas no monte, quando Deus lhes deu as suas leis. Viu? Quando Deus deu as leis. Então, a gente está na nova aliança, não é? A aliança agora no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, não é? Então, aqueles que estão dentro do reino de Deus, não é? Amém. Amém, Carlinhos querido. Então, é sobre isso, tá bom? A gente precisa renovar nossa forma de pensar. Leda, querida, seja bem-vinda. A gente precisa pensar de acordo com as Escrituras, né? Para a gente não ser enganado. Se nós estivermos fundamentados pela palavra de Deus, é a palavra dele, ele se responsabiliza, né, por ela. Então, vamos voltar aqui, né, para o devocional. Eu não sei porque eu entrei nessa, enfim, pela vontade do Senhor, né, pelo Espírito Santo. Alguém precisava ouvir isso, não é? Mas não faz parte aqui do devocional, não. Então, a primeira menção da palavra primogênito, como dito, está em Gênesis 4:4. Amém, glória a Deus, nosso irmão. Amém, Senhor, glórias a Ti, Jesus. Eu realmente não sei porquê, Carlinhos, viu? O Espírito Santo, ele me engatou ali, não é? Eu achei até que eu tivesse perdido o fio, mas ele me levou de volta. Então, glória a Deus, não é? Isso mostra que se nós permitirmos, não é? Nós nos sujeitarmos, ele nos guia em toda a verdade. Mas para ele guiar na verdade, a gente tem que ter, não é não? Se a gente não tem a verdade, se a gente não busca a verdade, se dentro de nós não tem lugar para a verdade, como é que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, gente? Ele não trabalha com as coisas do mundo. Jesus disse, quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo. Ele não vai trazer uma novidade. Olha só, caiu do céu agora. Não, está escrito. Está escrito. Ele vai fazer uso daquilo que está escrito, das palavras de Cristo. Ele veio glorificar o Filho. Ele veio trazer glória para o Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo não estaria habitando dentro de nós se Cristo Jesus não tivesse sido oferecido em nosso resgate. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do Santo, de Deus, que é Jesus. Então ele nos deu do seu Espírito, dele mesmo, para que nós sejamos filhos de Deus. Entende? Então quem não participa do Cordeiro não pode participar do Espírito dele. Entende? É uma questão de lógica, não é? Uma lógica celestial, não é uma lógica humana. Então, a primeira menção da palavra primogênito, como dito, está em Gênesis 4:4. Porém, no plural, dando ideia de ofertas, não é? Mostrando as figuras do único cordeiro perfeito que o próprio Deus proveria no tempo futuro, de uma vez por todas. Então veja, por que ofertas? Por que Abel ofereceu os primogênitos, plural? Porque Deus já estava deixando impresso ali naquilo que prefigurava, não é, os concertos que viriam ao mundo até o Cordeiro perfeito. No lugar de todos os cordeiros que foram oferecidos como sacrifício, que não podiam tirar
não podiam remover o pecado das pessoas, não é? Que pecavam. Jesus Cristo, um único cordeiro, foi oferecido de uma única vez por todas, não é? Eficazmente. Toda vez que estou com vocês, me sinto muito, presença de Deus, muito feliz. Amém, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Os frutos Porque do Espírito. Isso também me restaura, não é? Nem sempre, às vezes as coisas da vida vêm, não é? E cada um sabe de si, mas não pensem, gente, que é fácil. Não pensem que não sou atacada. Não pensem que eu não tenho coisas que pesam sobre mim, responsabilidades. Eu tenho e eu preciso prestar conta dessas coisas. Não é? Eu preciso estar de pé, eu preciso estar forte. Forte no Senhor, Ele que me fortalece. E aí quando eu entro aqui, às vezes eu estou fraca, às vezes eu estou cansada. Às vezes eu estou cansada, porque eu sou um ser humano. Não é? Ainda estou em corpo físico. Não é? Tem parte de mim, é uma alma. Não é? A gente tem emoções. Não é? A gente também cansa. Mas a gente entra aqui e ouve uma coisa dessa, né? Irene, você, a gente é renovado. A palavra de Deus nos renova, né? Nos coloca de pé de novo. É como Elias, né? E aí você caminha mais um tempão, né? Você vai caminhando mais um tempão, dando glória a Deus. Fran, me ajude em oração. Meu filho vai falar com a juíza amanhã. Eu imagino como deve ser, eu estou vendo. Sim, Deus é conosco. Tudo bem, Fran, vamos interceder, viu? Quando nós estivermos no nosso momento de oração, a gente vai interceder pelo seu filho, tá bom? Ainda mais, gente, porque nós, o Senhor, quando Ele dá uma palavra, né? Quando ele acende uma luz, uma tocha, não pensem que a guerra espiritual fica... Não é? É porque Deus é bom. Amém, Sol. Tira vinho os prints. Eu tô tirando. Eita, quanta oração, Senhor. Pode deixar, gente. Pode, deixa uns pedidos que aí a gente, o Vini tira print e depois a gente intercede, tá bom? E é uma luta. A gente que porta a palavra de Deus, a gente que recebe do Senhor, não podem ter certeza que a gente não fica sem ser atacado, viu? E como vem, né? Mas Deus é fiel, né? Deus nos guarda, Deus nos protege, e Ele, por Ele ser fiel, pela palavra dele ser verdadeira, a gente permanece de pé, né? De pé porque Ele nos coloca. Não é que em nós tenhamos, não é essa força não, que vem da nossa alma, mas vem do Espírito dele, né? Que é a fonte de toda boa dádiva. Amém, Fran. Amém, glória a Deus. Então, porém no plural, dando ideia de ofertas, né? Mostrando as figuras do único Cordeiro perfeito que o próprio Deus proveria no tempo futuro, de uma vez por todas, conforme está escrito. Vamos lá, vamos chamar aqui 2 testemunhas, não é? Para poder resolver essa questão. Claro que não, Laércio. Laércio mantém a nossa chama acesa todo dia, né, irmão? Sim. Todo dia, já tá não sei quantos dias a chaminha acesa aí no TikTok, ele falando conosco, não é? Sempre trazendo uma palavra, uma pergunta, seja que for, uma comunhão, né? Isso é muito bom. Claro que não, irmão. Vocês estão nas nossas orações, nós estamos constantemente dando graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Desde o momento que eu deito, eu acordo, eu faço menção dos nomes de vocês, daqueles que são, né, que tem, né, se fazem mais presentes nas nossas vidas, né? Muitos ficam quietinhos, a gente não sabe, a gente, né, encomenda-os ao Senhor, não é? Mas aqueles que são mais falantes, né, que traz aí, não é, os seus nominhos, aí a gente, né, lembra e vai, não é, buscando o favor do Senhor, porque a gente tem que manter, não é, a chama acesa, a gente tem que estar em constante comunhão, não é, tem que lembrar dos nossos irmãos, como Paulo dizia, né, lembremos dos irmãos, né, em oração. Ô, Silmar. Fique em paz, Silmar. Exato, descanse, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem. Hora de descanso. Carlinhos. Carlinhos falando isso. Carlinhos.
Ai, meu Deus, lembrei daquele meme, a boba, caninha. Então vamos lá, gente. Vamos chamar aqui 2 testemunhos das Escrituras, não é? Para a gente resolver essa questão aqui. Hebreus 9, 12. Hebreus 9, versículo 12, versículo 26. E Hebreus 10, 12. Hebreus 9, 12. NVI. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Eterna redenção, olha só, de uma vez por todas. Obrigada, Walter. A gente sempre dá um bug no nome do Walter. Walter, Deus te abençoe, meu irmão. Se assim fosse, versículo 26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. 10, 12. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então veja, enquanto, desde o início precisou de muitos holocaustos, muitas ofertas, muitos sacrifícios, Cristo, no tempo certo, no tempo devido, Deus proveu o seu próprio cordeiro, proveu para si o seu próprio cordeiro. Então, como ele disse, como ele prometeu, lá a Abraão, ele cumpriu. Ele não permitiu que Abraão sacrificasse o filho dele. Por quê? Porque Deus iria sacrificar o dele. Entende? Aquilo dali era apenas para trazer, gente, uma legalidade ao mundo, para trazer o filho ao mundo, para trazer a necessidade. Por quê? Porque se não tiver a necessidade, se não tiver a demanda, como é que vai haver a oferta? Não é? E como é que Deus vai agir se o povo não clama? Se não tem a legítima necessidade, clamando, pedindo. É igual a chuva. A chuva vem por quê? Porque existe uma necessidade para ela, Ela tem um objetivo. A chuva não cai simplesmente por cair. Ela cai para regar o solo, E aí dá glória a Deus, aleluia, aleluia. Isso aí, gente. Amém. Muito bem, irmãos. Glória a Deus, isso aí. Glória a Deus. Não sabemos, a necessidade, mas certamente Deus sabe, Deus é bom, Deus é fiel. E se ela entrou aqui pedindo ao Pai, certamente alcançará favor, viu? Assim como você tem do Pai, você terá diante dos homens também, porque o Pai é fiel. Amém. De alguma forma, Ele sempre faz, Ele converge todas as coisas em nosso bem, viu? Então, veja, primogênitos, prefigurava, o primogênito. Por quê? Porque no lugar de todas essas ofertas, no lugar de todos esses sacrifícios, Deus proveria o cordeiro, um só, um único, que serviria, por todos esses tempos, no final dos tempos, no tempo devido, no tempo propício, no momento exato, ele veio. Certo é que Abel ofereceu a Deus sem hesitar, numa clara demonstração de fé, como está escrito. Foi a fé que inspirou Abel a oferecer a Deus um sacrifício mais agradável do que o de Caim. Aceitando a sua oferta, Deus mostrou a Abel que era declarado justo. Ainda que já esteja morto, Abel continua a falar-nos. Isso está escrito em Hebreus 11, versículo 4. Eu estou lendo aqui pela versão OL. Assim temos outro caso, semelhante, como eu citei aqui por alto, agora eu vou citar a palavra, em Abraão, descrito em Gênesis 22, 8, cuja palavra para proverá é de uma raiz primitiva, de ver, literal ou figurado, e prestar atenção, e que por isso se agradou, pois Deus vê a intenção do coração. Ou seja, ainda que a fé, gente, seja pequenininha, igual Deus demonstrou quando trouxe, aquela sarça ardente. Veja, aquela sarça era um graveto, ela queimava, mas não era consumida. Por quê? Porque isso aí é a demonstração do Espírito Santo, é queimando, em nossos corações, mas não consome. É a fé.
É a fé de Deus, que não é para destruição, destrói aquilo que não presta, não é? Mas projeta, traz, né, à existência aquilo que é bom, aquilo que é útil, traz à existência coisas que não existem, chama à existência coisas, não é, que ainda não existem. Abel recebeu, cuja palavra para proverá é de uma raiz primitiva de ver, literal figurada, e prestar atenção, e que por isso se agradou Deus, pois Deus vê a intenção do coração. Abel recebeu inspiração pela fé, ainda que uma fé pequenina, mas Deus vai lá e ajuda, ele vai lá e aquece aquilo, ele aumenta, é por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ela vem, ainda que você não tenha, mas ela vem. Por quê? Porque a palavra de Cristo, o mediador entre Deus e os homens, ele é o autor da fé, ele é o consumador da fé, ele é o aperfeiçoador daquilo que ele mesmo trouxe ao mundo. E veja, ele estava inspirando desde o início, desde o justo Abel, que foi considerado justo por Deus, ele estava inspirando. Ele ainda não era conhecido no mundo como Jesus. Jesus ele foi conhecido após vir em corpo físico, né? Vir encarnado, né? Vir em carne. E gente, isso não dá legalidade para encarnações não, tá? Não existe esse negócio aí de encarnações não. Tá? Isso daí não tem respaldo bíblico. A encarnação do verbo foi Deus que se tornou carne, se fez carne. Entende? Não é reencarnação. Não é isso. Não é reencarnação. Ele se tornou carne, ele se fez carne, né? Para que viesse dar a salvação para nós. Ora, está escrito que Deus atentou para Abel e sua oferta, ou prestou atenção. Amém. E aí fica forte, não é? Não é, Leda? É Leda, não é? É Leda? É. E aí a gente fica forte, exatamente, tem que ser assim. É o Senhor que mantém, não é? É o Senhor que mantém essa chama da fé acesa. Não tem, gente, outra forma senão pela palavra de Deus. É necessário. Os filhos de Deus precisam, nós precisamos disso, senão a gente sucumbe. A gente sucumbe porque é pressão dentro e fora, não é? É opressão dentro e pressão fora. É ou não é? Ora, está escrito que Deus atentou para Abel e sua oferta, ou prestou atenção. Mesmo significado para o de Abraão, para a oferta de Abraão. E ambos os casos viu fé, e eles foram justificados pela fé que tiveram em Deus. Tendo Abraão figuradamente recebido Isaque de volta dos mortos. Olha só, isso aqui está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Eu peguei ali só a linha B, né, do versículo 19 do capítulo 11 de Hebreus. Pois o cordeiro foi providenciado por Deus e em seu lugar, ou seja, Deus viu o cordeiro com antecedência. Isso pode nos mostrar o padrão de atuação de Deus mediante a sua presciência. Portanto, as ofertas oferecidas por Abel, que agradou a Deus, e também o de Abraão, prefiguravam o sacrifício daquele que estava por vir, para ser o substituto perfeito da humanidade, para aqueles que o receberem pela fé. Então veja, é por isso que primogênitos, lá no início, plural, não é? E estava já prefigurando todos os holocaustos, todas as ofertas, tudo que seria oferecido pelos homens, em favor, em resgate de homens, tudo isso para culminar, né? Aí chega Deus, isso aí é do homem, não é? Isso daí é do homem. Aí chega Deus, não é? E diz, agora eu vou resolver de uma vez por todas. E aí não vai mais ser necessário vocês ficarem oferecendo sacrifício. É por isso que Jesus disse, Deus não quer sacrifício. Ele não quer holocausto. Ele não quer essas coisas. Não é? Ele quer que os homens sejam salvos. Mas os homens não podiam ser salvos. Esses sacrifícios não podiam purificar as consciências dos adoradores. Esses sacrifícios não podiam remover os pecados daqueles homens. Então, Jesus veio, Cordeiro de Deus, que tira presente os pecados do mundo. Então, aquela figura de primogênitos lá do início, de Gênesis 4:4, por Abel,
que ainda fala até hoje, né, pela sua atitude, ora, Cristo é maior. Por isso, um só sacrifício, o de Cristo Jesus. Um único cordeiro vale por todos os cordeiros que foram, não é? Oferecidos ao longo desse tempo, desde o início da humanidade. Olha só o valor de Cristo. Olha o valor desse homem. Por isso que João diz que ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Esse é o valor de Cristo. Agora, se o mundo vai receber, não é? Quais do mundo que vão receber, aí é com cada um. Porque a salvação é individual. Deus não obriga as pessoas a serem salvas. Deus não obriga ninguém a receber a salvação, não é? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gênesis... Gálatas 4:4. Olha só a jesuicidência, não é? Gálatas 4:4, não é? Ela faz parzinho, ela nos remete a Gênesis 4:4. Tá falando de quem? Tá falando do Filho de Deus. Tá falando do Cordeiro. Entende? É por isso que a gente deve... veja, gente, os eruditos, né, esses homens que estudam as Escrituras, eles têm parte da verdade. Mas por se deixarem levar pela sua própria sabedoria, acabam perdendo a ajuda do Espírito Santo. Entende? Acaba perdendo o que o Espírito Santo poderia lhe dar. Por quê? Porque ficam presos às questões de sabedoria humana, entende? Começa a olhar para si mesmo, para a sua própria eloquência, para a sua própria sabedoria. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então tudo que é de bom, toda boa ciência, tudo aquilo que é bom na face dessa terra vem de Deus. E sim, essa lei da primeira menção é algo muitíssimo inteligente, muitíssimo interessante, e isso procede de Deus, tá bom? Então, quando na realidade o Senhor me deu esse devocional aqui, não é? Ele ainda não tinha me dado entendimento, não é, com relação a essa palavra primogênitos. E aí tudo se abriu hoje quando eu fui, não é, senti o desejo de reler esse devocional, porque isso já é algo, não é? Exatamente. Foi algo que o Senhor me deu desde o ano passado, né, se eu não me engano. Então, veja, eu já cresci um pouquinho mais, não é? Aquilo que o Senhor é a palavra de Deus em ação. Quando a gente tem, mais lhe é dado, mais lhe é acrescentado. Então, quanto mais a gente busca no Senhor, mais Ele nos acrescenta. Então, quando Ele me deu isso daqui, eu ainda não tinha um entendimento, né, com relação ao primogênitos. Por que plural? E eu perguntei ao Senhor, por que, Pai? Por que está no plural? Em Cristo Jesus, né, quando ele veio, os pastores, veja, lá no início é pastor, Abel pastor, não é? De ovelhas, primogênitos, não é? A palavra primogênitos, plural. Mas em Cristo, o primogênito, não primogênitos. Por quê? Porque fala de um sacrifício, um único sacrifício, valeu por todos os outros, um único. Quando este, não é, terminou de oferecer o seu sacrifício, ele se assentou ao lado da majestade, né, nos céus. Então, um só sacrifício de uma vez por todas foi o suficiente da parte de Deus para resgatar todos aqueles da humanidade que creram. Então, olha só a sabedoria de Deus em ocultar as coisas desde o início. É por isso que ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação. É o primogênito de tudo, para que em tudo ele tenha a primazia, para que em tudo ele tenha, não é, a supremacia. Então, aqueles sacrifícios prefiguravam, não é, o Cordeiro de Deus, prefigurava aquele que era de uma única vez para todo sempre. É melhor a gente ficar com as coisas de Deus, né, do que as coisas dos homens, né? Porque enquanto os homens se esforçam tanto, né, fazendo as coisas, Deus vai lá e resolve, né, numa tacada só, no tempo certo, não é? No tempo certo. Gente, Deus nunca se atrasa e Ele nunca se adianta, mas quando Ele age, por Ele mesmo, né? Pelo amor dele mesmo, né? Ele é Ele. E ainda, de quem não está escrito o nome dele no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo.
é Apocalipse 18, versículo 3, NTG. Veja, gente, não é que o Cordeiro, muitas pessoas trazem esse versículo aqui, isso aqui é bom falar. Muitas pessoas trazem esse versículo aqui, não é? Com o intuito de dizer que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Como diz Pedro, né? Agora eu não me recordo aqui qual foi qual é a carta, o versículo de Pedro que ele diz que mais se manifestou agora. O Cordeiro que foi conhecido desde a fundação do mundo, mas manifesto agora em favor de vocês. Ou seja, veja, a forma como está escrito, não é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mas não é isso. É do Cordeiro morto, o Cordeiro que foi morto. 1 Pedro 1:20. Lê, por favor, vem. Por que você não lê? Versão NVI. Agora já vi. Você tá ali. Você quer ler? Ele é muito simples, gente. Ele é uma simplicidade, pense. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então veja, ele era conhecido por quê? Porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele já conhece, ele sabe tudo o que vai acontecer, mas não dos homens. Os homens não. E Jesus ainda não tinha sido imolado. O Cordeiro Santo ainda não tinha sido imolado. O Cordeiro foi imolado naquele determinado momento, onde houve testemunhas, não é? Houve testemunhas que o Filho de Deus foi pregado na cruz. Houve testemunhas, não é? Que pegaram o corpo dele e colocaram no sepulcro. Houve testemunha que Isaías 53 se cumpriu diante dos homens, não é? Houve testemunhas na terra de que tudo que os profetas disseram, não é? Foi cumprido. Aconteceu em Cristo Jesus, fisicamente falando. Então, esse versículo aqui, não é o que ele está dizendo, é de quem não está. Veja os nomes daqueles que não, os nomes que não estão escritos no livro do Cordeiro morto, do Cordeiro que foi morto. Esses nomes não estão escritos, você pode ler, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, 17. Sim. Apocalipse 17, versículo 8. Veja, o que está escrito aqui em Apocalipse 18, 3 é a mesma coisa que está escrito em Apocalipse 17. Não há contradição na palavra de Deus. Só que, não é, a forma como está escrito parece, não é? Pela forma no grego. Mas não é que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não é isso. É do Cordeiro morto. E esses nomes, não é? É desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Cristo comprou, gente. Ainda que aquelas pessoas tinham, veja, Adão, Abel, todos os que, não é, que foram dados para Cristo Jesus, quando Cristo desceu ali ao mundo dos mortos, esses homens, todos os homens que morreram antes, desde a fundação do mundo, esses homens foram dados como presente para Cristo, para Jesus. Entende? Então esses receberam a salvação, a dádiva, Cristo deu para eles a dádiva da vida eterna, mesmo sem merecerem. Eles não mereciam, assim como nós também não merecemos, não é? Por quê? Porque Deus não é injusto. A salvação veio num determinado tempo e ele serviu como propiciação, como pagamento, não é? Inclusive daqueles que já haviam morrido, porque senão seria injusto da parte de Deus. Ora, como é que o Cordeiro, não é? Ele é oferecido num determinado momento, né? Num determinado tempo ali da humanidade, e os outros que vieram antes? E os que morreram antes? Como é que fica? Não é? Como que resolveria aquele caso? Não existe nada impossível para Deus, não é? Então esses aí foram dados como presente para Deus. Todos que podiam ser resgatados, não é? Foram resgatados por Cristo Jesus. Foram dados como presente e ele deu a dádiva da salvação, a vida eterna. A besta que viste era e já não é, e ela há de subir do abismo e vai-se para a perdição.
Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde o princípio do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que já não é e que virá. Então vejam, esses nomes, esse livro, gente, contém nomes de pessoas desde a fundação do mundo. É isso que ele está dizendo. O livro do Cordeiro, tá? Veja, o valor de Cristo é um valor tão magnífico, tão extraordinário, que os nomes estão escritos nesse livro desde a fundação do mundo. De pessoas desde a fundação do mundo, desde pessoas, ou seja, desde Abel. Desde o justo Abel, desde os que morreram lá no início, desde aquela época, a todos que foram dados como presente para Jesus, seus nomes estão no seu livro, no livro do Cordeiro. É isso que está dizendo aqui, entende? O nome daqueles, estão no livro do Cordeiro que foi morto. Qual foi o Cordeiro que foi morto em nosso favor, em favor da humanidade? Foi Jesus Cristo. Então, o Cordeiro que foi morto em favor desses homens, dessas pessoas, os seus nomes estão escritos no livro dele. Entende? É isso que ele está dizendo, é isso que o Espírito Santo está falando. E dando concordância aqui, Apocalipse 18:3 como Apocalipse 17:8. Não, 18:3 não. 17:8 tá certo, mas não é 18:3. É 18:13, né? Eu coloquei também não. Não, é 13, meu Deus. É 13:8. Eu inverti aqui, quer ver? É 13:8. Gente, perdão, é 13:8. Nossa, mas isso aqui tá bem errado e já faz muito tempo e tá enfim. É 13:8, perdão, gente. É 13:8, não é 18:3, é 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí ele diz, tá vendo, que foi morto desde a criação do mundo. É porque no grego realmente, veja, no grego, gente, a forma da coesão e coerência, como é escrito, não é como a nossa gramática, não é da forma como nós lemos, não é da forma como nós escrevemos. Inclusive, a pontuação deles é diferente. Então, fica meio que desordenado da forma como a gente lê. Então, mas dá pra gente compreender, não é? Que todos os habitantes da terra adorarão a besta, esses que vão estar aqui, não é? A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi morto. Então, os nomes desde o início, desde a fundação do mundo, desde o princípio, desde o primeiro que morreu. Quem foi o primeiro que morreu? Não foi o justo Abel? Não foi Abel que morreu? Não é? E veja, em Hebreus 11 fala que Abel foi tido como um justo diante de Deus, né? Deus atentou, Deus aceitou a oferta dele, que nós estamos falando aqui agora nesse devocional. Logo, o primeiro a morrer foi Abel, e seu nome está no livro do Cordeiro. Por quê? Porque diante de Deus ele foi justificado por fé, mas não foi por isso que ele foi salvo, não. Ele foi salvo por Cristo Jesus, ele foi salvo pelo Cordeiro, não foi o ato de justiça dele, não. Foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E quanto ao gente, isso é pela fé, tá? Isso é pela fé. Veja, se a gente, tanto eles quanto nós, que cremos no Filho de Deus, mas aí Jesus ainda não tinha vindo, como é que ele podia saber? Porque ele foi inspirado. Não esqueçam que quem andava quem falava ali no início, com Adão e Eva, é quem hoje nós chamamos de Jesus, não é? Porque nós chamamos Deus de Jesus porque ele se fez carne, não é? E entregou o seu corpo físico em nosso favor, não é? Mas ele, não é? O Criador, não é? A palavra de Deus, a palavra, vamos dizer assim, não é? A palavra de Deus já estava lá. A luz do mundo já estava lá. Era ele que interagia com Adão e Eva.
Era ele que interagia com Abel, com Caim. Era ele. A inspiração veio dele. Caim não recebeu a mesma inspiração porque ele não tinha um coração voltado para Deus. Caim, como diz as escrituras, era do maligno. Para a gente ver o que aconteceu, não é? Quando o pecado entrou, o resultado foi quem? Caim. E o nome de Caim, gente, o nome de Caim significa possessão. Então, o primeiro da espécie foi alguém que já tinha ali dentro, né, aquela propensão para o mal, como Deus disse, né? Caim, o pecado bate a porta, não é? Mas é você quem deve dominar. Ele deseja te dominar, mas é você quem deve dominá-lo. A VFL, o tradutor da VFL, usa um termo muito interessante para o pecado, que é como um demônio. Ô Laércio, durma com Jesus Cristo, meu querido. Bom descanso para você, viu? Amém. Usa um termo chamado, ele fala que é como um demônio, pronto para te atacar. Por quê? Porque verdadeiramente a palavra para pecado no hebraico é como um animal agachado. É como que alguém que está prostrado diante daquele ser, entende? Como um ser verdadeiramente que está ali pronto para abocanhar, pronto para atacar aquela pessoa. E a gente sabe que é espiritual, não é? Deus diria, se não fosse, não é? Se fosse algum outro homem, não tinha outro homem ali. Não é? O pecado é algo espiritual. Portanto, não é? A gente sabe que quem faz as traduções aí da Bíblia, né, não são pessoas, né, que não têm, pelo menos traduções sérias, né, traduções que levam a sério a palavra de Deus. Não são pessoas que não têm contato, né, que não têm comunhão com Deus, né? E quanto ao primogênito, o grego traz. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz: e adorem a ele todos os anjos de Deus. Então, isso está escrito em Hebreus 1:6. Você pode ler, Vini, por favor, Lucas 2, do 13 ao 14. Veja, o que em Hebreus a gente está dizendo, e veja, com duas testemunhas se resolve qualquer questão. O que Hebreus 1:6 está dizendo é o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus, o primogênito, veio ao mundo, né, e é chamado primogênito por quê? Porque agora ele já é o primeiro de muitos irmãos. Então, ele pode ser chamado de primogênito. Olha só o que aconteceu quando Jesus quando Jesus nasceu. Corpo físico. Jesus, a gente sabe que não é físico. Lucas capítulo 2, versículo 13 ao 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então veja, os anjos de Deus, né, o adoraram. Os anjos de Deus deram testemunho de que aquele dali era o Salvador, aquele dali era o Filho de Deus. Então o que em Hebreus está falando, né, está citando, foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Se eu não me engano, o que está escrito aqui em Hebreus é do Antigo Testamento. Deixa eu só conferir aqui. Sim. Você pode ler, Vini, por favor? Deuteronômio 32, 43, não é? Aí diz aqui que é segundo a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto. Deixa eu só verificar aqui, porque se é realmente na Deuteronômio 32, 43.
Ó, a gente está conferindo aqui, gente, ó, junto com vocês, tá vendo? Vamos lá, ó. Achou? Sim. A NVT. Exatamente. Pode ler? Ir? Não, pode ler. Com vontade. Fala. Leia, Vi. Sua voz é mais imponente que a minha. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então veja, vamos ler aqui a RC, não é? Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Jubilai, ó nações. Vou ler aqui a RC, porque a RC não é uma das consagradas, né, que as pessoas gostam muito por ser uma antiga. Mas jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Olha só, aí as pessoas vão dizer, né, mas como que um manuscrito pode estar de um jeito e outro pode estar de outro, gente? Por uma questão a língua hebraica, ela perdeu, né, uma sonoridade, né, dizem que a grafia dela, os fonemas, ela é uma língua muito como se cantado, né, ela é muito de fonema, então alguns desses sons foram perdidos com o passar do tempo. E fora, não é, que nós temos certeza, né, isso aí certamente por uma questão de raciocínio, né, a gente pode entender que manuscritos, né, coisas que forem escritas à mão, não é, podem ter se rasgado, né, coisas podem ter saído ali do papel, né, pode ter se desgastado, e aí outros podem ter sido preservados melhores do que outros, não é? Então a gente não pode se Deus deixou, né, nesses manuscritos que pudessem ser conhecidos determinada a linha e está contido nas escrituras, é porque essas coisas, né, nem o tempo conseguiu esconder. Por quê? Porque a gente sabe que houve uma perseguição, não é? Durante muito tempo coisas foram queimadas, né, que era da palavra de Deus, que eram coisas importantes, manuscritos importantes, livros, rolos importantes, não é, da palavra de Deus, foram queimados, né, foram literalmente, né, era para não sobrar nada da palavra de Deus, para que o povo do mundo, né, não fosse resgatado, não conhecessem nada acerca de Deus. Imagina. Olha como Deus é poderoso, porque pensa, vamos raciocinar. Se quem é o governador desse mundo, quem é o líder, o cabeça desse mundo é Satanás, será que de bom grado ele deixa que a palavra de Deus subsista sobre a face da terra? Será que de bom grado ele deixa, não é, que a palavra de Deus ainda tenha vestígios aqui no mundo? É claro que não. Não é só um poder maior do que o dele, né, para fazer com que essas coisas ainda possam estar a nosso dispor, não é? Senão ele já teria, não é, feito desaparecer, não é, da face da terra há muito tempo. Então, isso está escrito, não é, aqui no livro de Hebreus. Por quê? Porque quem escreveu a carta aos Hebreus tinha conhecimento, não é, dos vernáculos lá do Antigo Testamento. Ô Valdinei, seja bem-vindo, querido, boa noite. Seja muito bem-vindo. Amém. Boa noite, então, Valdinei. Quem escreveu, ele tá ali, nem lembro. Quem escreveu a carta aos Hebreus, não é, foi alguém que tinha conhecimento daquilo que era deles, né, do seu povo, do povo judeu. Então, não é à toa, não é, que essas coisas estão escritas aqui não, gente. E a palavra de Deus, ela se fundamenta na própria palavra, ela não busca coisas fora não, é tudo dentro da palavra. Então, porque certamente, né, alguns manuscritos devem, né, ter sido resgatados, não é,
com determinadas partes e outros devem ter se perdido. Logo, dessa vez, eis a verdadeira substância, conforme está escrito em Colossenses 2,17. Você pode ler, Vini? Versão NVI. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E a exata expressão de Deus, né, conforme está aqui em Hebreus, eu vou ler porque já está aberto aqui, né, Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho, gente, é o Logos, não é? Veja, pelo sopro da boca dele, por aquilo que ele diz, ele mantém aquilo que ele diz. A expressão exata do seu ser, a expressão exata do ser de Deus é o Filho. A expressão exata, veja, não é uma imagem fraca, como é a parte externa. Entende? Jesus, como ser humano, não é? Ele trazia ali a imagem de Deus, mas como Adão. Uma imagem fraca, fisicamente falando, mas em seu ser interior, ele era a exata expressão de Deus. Entende? Em espírito, quem ele era espiritualmente, que não dava para ver nem ser tocado, a não ser pela parte física, não é? Visível e palpável, como diz João, nós tocamos na palavra, não é? Nós apalpamos a palavra. Ou seja, era necessário, não é, que a imagem, não é, de Deus pudesse ser, vamos dizer assim, manifesta fisicamente, para que Deus pudesse ser conhecido fisicamente. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, Jesus, ele fazia tudo o que ele fazia pelo poder de quem ele era espiritualmente. Entende? Por isso que ele, em sua essência interna, em sua essência, vamos dizer assim, invisível, né, aos olhos, assim como a nossa alma. Nós, como seres humanos, a nossa essência humana é a alma. A gente pode tocar na nossa alma? Não, gente, as almas não podem nem ser detectadas, nem mesmo no mundo. Nem nesse mundo físico, as almas podem ser detectadas. Então, Jesus é muito mais do que uma mera alma vivente. Jesus era um espírito vivificante. Jesus era mais do que um ser humano, ele não era um mero ser humano. Então, externamente, enquanto ser humano, ele era a imagem fraca de Deus, como Adão. Ele era exatamente como Adão, só que puro. Não é? Porque Deus não gerou a corrupção. E Jesus foi gerado da semente divina e não da semente dos homens. Então a parte externa, ele era Adão, o último Adão. Mas internamente, não é? Na sua essência espiritual, ele era filho, né? Filho de Deus. Ele é o mesmo Espírito, o Espírito do Deus eterno, o Aionion, de eternidade em eternidade. É por isso que ele fazia aquilo que ele fazia. E se nós hoje crescermos nessa natureza que ele nos deu, nós também faremos para a glória de Deus. Mas é necessário, né, a gente chegar nessa estatura, é necessário a gente crescer. Né? Então o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, depois que ele resolveu a questão do pecado, ele se assentou ao lado da majestade, nas alturas. Então, a questão do pecado já está resolvida. Jesus Cristo já tomou sobre si e ele nos purificou. Agora a gente precisa, não é, crescer para que possamos, não é, dominar e não ser dominados pela natureza humana. A exata expressão de Deus, né, Hebreus 1:3, a realidade do que outrora prefigurou no mundo. Ou seja, tudo que foi feito até Cristo vir era apenas uma sombra, apenas uma figura. Não houve adoração dos anjos como em Cristo Jesus, né? A gente viu que os anjos o adoraram e chamaram, né, os pastores ali para dar testemunho. Vão lá e vejam, vocês vão encontrar, não é? Um menino assim, assim, assim. E aí eles foram e realmente eles encontraram e viram, não é? A
a realidade manifesta diante deles. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo. Amém. Então, gente, nós concluímos, né, o nosso devocional de hoje. E, Vini, se você puder, vamos fazer a oração de Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, para que o Senhor nos conceda entendimento, né, e conheçamos a esperança pela qual Ele nos chamou, para que os nossos olhos, né, espirituais sejam abertos, para que a gente cresça, né, receba da revelação do Senhor, cresça diante do nosso Senhor, né, na natureza que Ele nos deu, e que conheçamos também, né, as nossas heranças juntamente com todos os santos, todos os filhos. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Amém, Jesus. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe, gente, a cada um de vocês. Tenham todos uma noite de descanso, de vigor, não é? E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você precisa dessa. Amém, querido. Glória a Deus. É em nosso favor, né? Nós precisamos. Todos os filhos de Deus precisam dessa oração. Deus. Coisa linda. Deus te abençoe, Letícia. Amém. Vou dormir com esse ursinho. Fofuras. Boa noite, gente. Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.